Alô? Assalamu alaikum. Nangadef? Ok. Cette matin, Pasteur Jefferson, il m'a demandé de parler en français avec vous. Et ne parlez pas en français. You do speak English? No? I understood. You're speaking English with me. So. Okay. That's okay. Yes, my brother? Thank you very much. We can have a conversation tonight? Okay? You and I and Pastor Jefferson alone. But, é isso que o apóstolo Paulo diz. De que importa se eu começar a falar em línguas com você? É importante que haja interpretação. Se todos profetizassem. Porque se todos profetizassem, não haveria necessidade de interpretação e nós saberíamos a bênção do Senhor estaria aqui. Amém? Esta tarde nós estávamos conversando ali na casa do Eugênio, da Andréia, eu, o pastor Jefferson, a Leia. Foi um tempo muito gostoso de missões, de entendimento daquilo que Deus está fazendo no mundo, mas também as estratégias que Deus usa. Glória a Deus por isso. Obrigado, Eugênio e André, eles estão lá cuidando das nossas crianças, né? Eu estou um pouco pesado também, pastor. Foi um tempo muito bom. Mas é verdade, queridos, quando nós falamos de missões é um assunto muito amplo. Mas a minha oração é que a nossa igreja esteja imersa num mundo de missões esse mês de junho. Mas missões não param no mês de junho. Ela continua. E missões precisa ser parte da nossa vida. Amém? De fato, a minha expectativa nessa noite é que eu não fale de mim mesmo, mas que também que não seja uma palavra que não seja misturada, sabe, com a vida, com vivência. Eu gostaria muito de compartilhar com você daquilo que Deus tem falado comigo. A palavra que nós vamos compartilhar hoje é algo que eu estou meditando e tem afetado a minha vida de uma maneira bem positiva. Amém? Para mim é importante que você entenda isso. É importante também entender que, de maneira alguma, eu me sinto incomodado quando eu chego na minha própria igreja e algumas pessoas vêm me dar as boas-vindas. Seja bem-vindo, é a sua primeira vez aqui? Como aconteceu outro dia. Para mim não é estranho saber que você chegou aqui e você ainda não me conhece. Não é um problema para mim. É resposta da minha oração. Tá? Que a nossa igreja cresça e que, sobretudo, que nós possamos nos tornar influentes nessa nossa sociedade de hoje. Que nós possamos nos tornar relevantes para aquilo que Deus tem para fazer na nossa geração. Assim como Davi serviu, ao Senhor na sua própria geração, a minha oração é que a nossa igreja seja essa expressão de sal e luz para a nossa geração. Amém? Eu e você somos parte desse contexto. Tá? Então, cada vez que eu vier aqui, se alguém estiver ali na porta da igreja e me olhar com uma cara de estranho, para mim não é estranho. Eu dou glória a Deus. Amém? Mas que você possa saber que eu sou mais velho do que você aqui. Amém? É também para mim um privilégio fazer parte do corpo de obreiros dessa igreja, de pastores dessa igreja. E com isso, para mim, é sempre uma alegria imensa poder ocupar esse púlpito. E sempre um senso de muita responsabilidade, por entender que homens de Deus passam por aqui. Eles não falam deles mesmos, eles são vernáculos do Senhor. Eles são palavras vivas. Então, eu trago comigo esse senso de responsabilidade, que eu não possa falar de mim mesmo, mas que seja a palavra do Senhor para você nessa noite. Amém? Então, abra a tua Bíblia comigo lá no livro de Jeremias. É interessante, que quando nós falamos de cartas de amor, como crente velho, a primeira coisa que vem na mente ele vai falar sobre Cantares de Salomão. Não é verdade? O Jó, também, que é um livro poético, Eclesiastes,
Aí eu vim parar aqui em Jeremias, um livro profético. Amém? E eu sei que quando alguém olhou cartas de amor, já lembrou do retiro de casais, né? Isso que foi top, hein? Eu te vi lá, Jacir. Diz que os irmãos aleluia. Glória a Deus. Eu só senti falta da minha, né? Ainda essa manhã eu conversei com a Rita, ela manda um abraço à igreja. Né? Nós estamos bem, irmãos. Deus tem sido maravilhoso conosco. Talvez você se pergunte, Tony, por que você está no Brasil? Não é tempo ainda. Né? O tempo vai chegar. Amém? Mas eu vim porque a minha mãe, alguns de vocês conhecem a minha mãe, a dona Elza, ela passou por 2 AVCs consecutivos e desenvolveu uma série de sequelas. Depois de 24 anos que nós estamos fora do Brasil, pela primeira vez o meu pai me ligou e disse, filho, vem, a situação está séria. E eu olhei para a situação e disse, como posso eu dizer não para a minha família? Não era o tempo, irmãos. Eu tinha uma série de atividades lá, mas, irmãos, negligenciar a minha família não era uma opção. E aqui estou eu. Amém? Graças a Deus, tem sido dias bons, né? Dias de confronto da realidade, mas, sobretudo, um tempo muito bom em que eu posso continuar testemunhando da graça de Deus para com a minha própria família. Amém? Jeremias, capítulo 2, versículo 1 e 2, nós vamos ler agora. Diz a palavra do Senhor, veio a mim, dizendo, vá e proclame diante do povo de Jerusalém, diz assim o Senhor, lembro-me de ti, meu povo, da sua aflição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra em que não se semeia. Amém? Vamos ler, vamos orar novamente? Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor é, Pai. E nessa noite, sobretudo, Deus, eu quero te glorificar e te agradecer pela sua bondade e a sua provisão, Pai. O Senhor é fiel. Pai, eu tenho te conhecido como Deus fiel. O Senhor foi fiel para começar uma jornada comigo. Eu tenho certeza que o Senhor é fiel para terminar, Pai. O Senhor tem estado comigo. Eu quero celebrar a sua fidelidade, a sua bondade. O Senhor tem sido misericordioso para comigo, Senhor Deus. Assim como o Senhor tem sido misericordioso para com a nossa igreja. Deus, nessa noite nós te clamamos pelo amor do Senhor. Fale conosco uma vez mais, Senhor Deus. Fale conosco, Deus. Alicerce-nos na tua palavra, Pai. E nós te seguiremos à medida com que ouvimos a tua voz. Deus, nessa noite, Pai, eu oro para que aquele que tem ouvidos, que possam ouvir aquilo que o Espírito fala à tua igreja, Senhor. Deus, nós te amamos. Tu és bom para nós, Pai. Tu és Pai. Tu és Deus de verdade, Senhor. Tu és amigo verdadeiro. E nós te celebramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Importante lembrar, irmãos, lá no Senegal, hoje nós celebramos o Dia dos Pais. Você que é pai, parabéns. Okay? O que é legal, irmãos, de morar numa outra cultura, é que você celebra algumas datas 2, 3 vezes no ano. Tá? Não se alegre muito, nem sempre a gente recebe presente. Na minha família, nós ficamos com o mês de agosto. Mas fevereiro é Dia dos Pais, aí agosto é Dia dos Pais, tem a data americana, é Dia dos Pais, e eu recebo, pai, feliz aniversário, e tal. Eu fico todo, irmãos. Deus é bom. Amém? É como eu estava dizendo, quando nós falamos sobre essa expressão, cartas de amor, a primeira coisa que vem na nossa mente vai lá para o livro de Cantares. A gente quer ouvir aquelas palavras legais e tal. Mas aqui, irmãos, nós temos em Jeremias uma declaração de amor. E é Deus falando com o seu povo. Eu me lembro de quando era jovem. Aleluia. Como noiva. Você corria pelos campos, corria pelos desertos atrás de mim. Irmãos,
Essa expressão impressionou meu coração nessas últimas semanas. E eu comecei com a minha esposa a me debruçar sobre isso. E ia pensar, irmãos, do Senhor olhando para a minha vida em particular. Muitas das vezes, nós temos dificuldades de entender a palavra de Deus de maneira particular. Muitas das vezes, nós olhamos só no atacado. É como que Deus estivesse sempre ministrando no atacado, a igreja, e quase sempre nós queremos nos isentar de responsabilidade. É como Deus está falando com todo mundo, não é eu em particular, eu sou melhorzinho do que os outros. Mas, irmãos, é muito importante, ainda falava essa manhã, de nós entendermos da nossa individualidade no meio do grupo. Mais uma vez, nós nos pegamos falando sobre futebol ali no fundo. Desculpe, pastor Iverson. Mas eu sei que o Marcos está meio sentado separado ali, irmãos, é por causa do Atletiba, entendeu? De outra forma, eles estariam mais próximos. E até onde eu entendi, estava 0-0. Quem fez o gol? Volkswagen? Aprendi essa agora há pouco, irmãos, é nova. Por que eu estou falando disso, irmãos? Quantos dos irmãos já estiveram num estádio de futebol? Eu me lembro daquela ideia, sabe, de quando você está no meio do grupo, quando o povo começa a gritar, é campeão, é campeão. Quem que consegue ficar paradinho assim, irmão? Quando eu estou falando de campeão, estou falando do Palmeiras, irmãos. Não se empolgue muito, não. Não é verdade? Essa é a parte que você diz glória a Deus. Mas essa ideia, irmãos, de... Uma das imagens que me faz lembrar, irmãos, era um jogo do Grêmio. Sabe? Tinha ali a torcida gritando, e tinha um goleiro. E tal. E aí a câmera pegou uma menina, gritando, macaco. Todo mundo estava pulando, irmãos. Todo mundo estava gritando. Era um agito só. E essa menina se empolgou com a galera. E ela foi para a galera. E disse, macaco. Foi processado, irmãos. Porque agora no Brasil tudo é processo, irmãos. Tá? Eu sou negão, posso falar. Irmãos, eu sou o primeiro negão dessa igreja, me respeite, por favor. Sabe, irmãos, eu estou falando dessa habilidade de se manter indivíduo no meio do grupo. E dessa forma você pode entender que Deus está olhando você, não está olhando o vizinho. Que Deus está falando com você, não está falando com o povão. Deus hoje te trouxe aqui porque Ele está interessado em você, não no grupão. Então olha para o teu irmão e diz, essa palavra não é para você, é para mim. Tira os olhos. É eu. Aleluia. Está vendo, irmãos, que 3 semanas faz? Já estou falando paranaense de novo. É eu. Aleluia. Deus falando conosco. Então, quando Deus ele olha na perspectiva de Jeremias, ele diz, eu me lembro de você quando eras jovem. Como noiva. E eu fico pensando, Deus assim, sabe, eu lembro de você. E eu disse, Deus, eu também me lembro de mim. Quando eu era jovem, irmãos, talentoso. Irmãos, eu me lembro de quando eu era jovem. Eu tirei 3 palavras desse texto aqui. Acompanhe comigo. Eu me lembro quando eu era jovem, estúpido, perigoso. Irmãos. Irmãos, na minha juventude. Na minha juventude, eu varava a noite no Largo da Ordem, falando de Jesus para os doidos.
povo não queria nem ouvir direito, mas nós estávamos lá. Eu, Paulinho. Né? Nesta noite temos o Marcão conosco aqui. Ah, irmão, quando eu era jovem, eu ia para Maringá, irmãos. A gente parava lá no Molive. Movimento para a Libertação de Vidas, uma das casas de recuperação mais antigas do Brasil. Na minha loucura, irmãos, de jovem, eu não medi esforços. É isso que Deus está falando aqui. Eu me lembro de quando você era jovem. E na minha força, irmãos, eu comecei a ir além de Curitiba, interior do Paraná. Na minha juventude, era muito fácil de pegar uma mochila e ir para o Nordeste do Brasil. Quando menos se esperou, o Tony estava em Belo Horizonte fazendo ETED. Eu lembro de um dia, irmãos, estratégia para levantamento de sustento. Eu cheguei lá o pastor Adilson, ele trabalhava aqui na Vila Cordes, ele tinha uma relojoaria, né? E eu cheguei para ele, pastor, naquela época ele nem era pastor direito, né? Ele era malemar, assim, né? E eu disse para ele, pastor, Deus está me falando para investir mais em missões. Eu vou para Belo Horizonte. Ele olhou para mim assim, Tony, glória a Deus, mas você sabe, a nossa igreja é muito pequena, está começando agora. Eu disse, pastor, eu entendo tudo isso. Isso não é um problema para mim. Eu quero entender se a igreja me abençoa. E ele disse, Tony, a igreja te abençoa. E eu disse para ele, pastor, eu poderia conversar com os meus amigos sobre isso? Ele disse, Tony, pode. E eu disse, pastor, tu é meu amigo. Tu me conhece. Você sabe de onde eu vim e para onde eu estou indo. Ele olhou para mim assim, sem graça, e disse, Tony, eu estou contigo. Naquela época, o pastor Sérgio estava conosco ainda, e era o Adilson e o Sérgio, eu fui para o Sérgio. Pastor Sérgio, e tal. Não, Tony, a nossa igreja é muito pequena. Não, amém. Não, é só a bênção, já falei com o Adilson. Não, Tony, tem a bênção. Posso falar com os amigos, pastor? Pode, Tony. Sérgio, tu é meu amigo. Você não chama mais o cara de pastor, entendeu? É o Sérgio, é o Adilson, entendeu? Essas nomenclaturas, elas caem, porque nós estamos aqui no tete a tete, né? Eu era jovem, irmãos. Estava apaixonado com Jesus. E na minha juventude, eu não media esforços. Estava falando essa manhã sobre dar o seu melhor para Jesus. Eu fui para casa mais tarde, conversando com meu pai, e eu falava, pai, o melhor, o melhor, o melhor. Qual é o melhor que você tem? Irmãos, na nossa sociedade, jovens abaixo de 18 anos é considerado como bicho revoltado. E dependendo da universidade que ele entrar, ele vai virar petista, vai virar... Você sabe de toda a ideia, irmãos. Aleluia! A parte do glória a Deus. A verdade, irmãos, é que na nossa sociedade de hoje, 20 anos de idade, você não produziu nada. Você ainda está pensando naquilo que você pode fazer. E por isso a sociedade te vê como nada. Jovem de 20 anos que tem carro, você precisa perguntar se não foi o pai que deu. É ou não é verdade, irmãos? Ah, o cara sai com uma moto, pá, 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 pá. Quem que foi que deu? O pai. Mas o que é um homem hoje de 55 anos? Quantos concurso público você pode concorrer? Ainda dá? Eu me lembrei da expressão do Exterminador do Futuro, né? Velho, mas não obsoleto. Irmãos, a vida útil do ser humano compreende 30 a 35 anos. Essa é a parte da produção, é quando você consegue fazer alguma coisa.
Se você está com 55 anos ainda sonhando em comprar uma casa, irmãos, eu não sei, é meio complicado, tá? Porque a Caixa Econômica já não quer mais te dar um crédito dessa forma. A verdade, irmãos, é que depois dos 50, os anos à frente são menores dos que já passaram. A vida útil e produtiva é o melhor do que você tem. Quando você olha para pessoas como eu, como o pastor Adilson, o pastor Jefferson, nós doamos o nosso melhor para o Senhor Jesus. Toda a nossa juventude. É por isso que eu digo, irmãos, eu era jovem e eu era estúpido. Irmãos, nós não medíamos esforços. Aquelas noites perdidas. Aquele dinheiro gasto. Ainda lembrava essa manhã, o pastor Jefferson estava se preparando para ir para os Estados Unidos. E ele chegou para mim e disse, Tony, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho essa guitarra Jackson. Que naquela época a guitarra Jackson era tudo na vida. Quem tinha uma guitarra Jackson era top. Entendeu? E ele disse, Tony, vende, investe em missões. Aquela guitarra hoje está valendo uma grana, hein? E eu fiz isso, irmãos. Eu me lembro que eu vendi a guitarra e fui para uma escola de férias em Londrina. Na mesma época, muitos dos nossos irmãos foram para um congresso no Rio de Janeiro. Congressão legal, irmãos. Tal. Naquela época, né, a Ana Paula Valadão estava começando, bombando, né, aquela outra, esqueci o nome dela agora, Nívia Soares e tal, todo mundo voltou falando e tal. Falaram mais do feijão preto que eles comeram lá, mas tudo bem. Vocês lembram, né? E eu estava investindo em missões. Estava investindo em evangelismo. Nós sonhávamos em mudar o mundo. Nós éramos jovens. Nós éramos estúpidos. Eu trabalhava numa multinacional, prestei concurso, passei em terceiro no Paraná. E eu tinha diante de mim, terceiro ano na Faculdade Batista, eu tinha diante de mim a questão, o que eu faço? Assino esse contrato com o governo? Ou abandono tudo? E ingresso 100% em missões. Eu me lembro que eu fui conversar com um amigo meu, ele disse assim, contei toda a história para ele, ele disse para mim, Tony, quando você não sabe o que fazer, então você sabe o que fazer. Ajudou bastante, né? Ele tinha razão, irmãos. Quando você não sabe o que fazer, você precisa parar e ouvir a voz de Deus. Você sabia que Deus fala? E Ele nos deu ouvidos para ouvir, irmãos. Na minha juventude e na minha insensatez, eu casadinho de novo, com 4 meses de casado, eu peguei a mochila novamente e eu e a Rita fomos para a África. Foi ali, irmãos, que nós experimentamos a guerra. Foi ali que nós experimentamos, né, um aborto espontâneo da minha esposa. Nós estávamos apenas 4 meses casados, irmãos. É complicado construir uma vida matrimonial assim, né, irmãos? Indo para a guerra, né? Mas, Deus, nós louvamos a Deus por esses começos. Irmãos, não desprezes os pequenos começos. Irmãos, o importante não é nem como você começa, mas é como você termina. Davi, ele começou atrás de ovelha, irmãos, esquecido no campo.
Mas ele termina a vida dele como um dos melhores, dos maiores reis de toda a história. Se ele soubesse do processo, não teria investido. Se José soubesse do processo na vida dele, não teria investido. Vendido como escravo pelos próprios irmãos. Os pequenos começos são importantes para nós, mas é mais importante como nós terminamos. Depois de 21 anos trabalhando na Gâmbia, nós percebemos, irmãos, num processo de 21 anos, 9 igrejas foram plantadas. Sabe por quê, irmãos? Porque nós éramos jovens, né? Nós éramos estúpidos. Nós não pensamos nas dores que isso poderia nos causar. Centenas de pessoas vieram ao Senhor Jesus. Eles nunca teriam tido a oportunidade, irmãos, se alguém não tivesse sido enviado. Nós éramos jovens. Nós éramos estúpidos. Nós gastamos tudo o que tinha. E aí começamos a pegar dos outros. E nós continuamos gastando, irmão. Sabe por quê, irmãos? Porque missões custa caro. E não custa pouco, irmãos. Mas vale a pena. Mas me lembrei, né? Missionário, irmãos, é sempre legal quando é o filho da dona Joana. Quando é o filho da dona Joana, eu vou melhorar aqui, né? Missionário é bom, irmãos, quando é o filho da irmã Isalina. Não é não? Aí é bom, irmãos. Aleluia. Não nos custa nada, irmãos. Aí vale a pena, né? Dar uma ofertinha de R$2. Aleluia. Irmãos, vai fazer um barulho, R$2. E eu fico pensando se fosse o seu filho. Não é verdade? Eu era jovem, irmãos. Eu era estúpido. Mas também era perigoso. E nós fizemos declarações do tipo: eu posso ir embora amanhã, mas o inferno saberá que eu passei aqui. Foi por isso que nós investimos tudo, irmãos. Mas, queridos, o tempo passa. E a gente vai envelhecendo, irmãos. Eu ainda não faço tantas luzes, porque são naturais. Mas eu cheguei ao entendimento que hoje eu tenho 50 anos. Tem menos dias na minha frente. As dores começam a chegar, diz que é a época do condor, né? O problema de entendermos que somos mais velhos hoje é que com ele vem a maturidade. E quando nós estamos falando de maturidade, significa que nós nos tornamos muito mais calculistas diante de tudo que tem na nossa frente. A maioria de nós já casamos aos 50, glória a Deus. Há esperança para a tua vida ainda. Né? Aí nós começamos a calcular, nós temos família, nós temos filho, quanto é que custa isso, quanto é que custa aquilo outro. E a gente pergunta, quanto é que custa uma passagem para ir lá, irmão? Eu escuto isso direto, irmãos. Nossa, é caro, né? Não, na minha juventude, eu não medi esforços, irmãos, de pagar uma passagem 24 vezes para ir evangelizar na África. Eu achava que tinha um mundo na minha frente. Mas eu envelheci. E
E aí passou. Eu já não era mais tão estúpido. Eu começo a calcular os riscos. Por que eu vou arriscar a vida da minha esposa? Por que eu vou arriscar o futuro dos meus filhos? Por quê? E por quê? Sabe, a tal da maturidade nos faz calculistas. E o que é pior, irmãos? Além de nós não sermos mais jovens, nos achamos maduros e já não somos mais perigosos para o inferno. Nós começamos a deixar a passar as grandes oportunidades que Deus tem colocado diante de nós. Irmãos, eu estou consciente de que eu já não sou mais jovem. Não sou tão estúpido. Já não gasto dinheiro de qualquer forma. Mas, irmãos, eu estou determinado a continuar perigoso para o reino das trevas. E essa, queridos, é uma decisão que nós precisamos tomar. Isso é uma consciência. Porque quando nós lemos um texto como esse de Jeremias, Deus falando conosco de maneira individual, é importante entendermos que Ele não tem saudade daquilo que nós nos tornamos. Mas Ele anseia pelos dias da nossa juventude. Ele diz, eu me lembro de quando éramos jovens. Irmãos, quem de nós semeia numa terra seca? Quem de nós semeia num deserto, irmãos? Quem de nós sai correndo atrás do noivo? Somente aqueles que são apaixonados por Jesus. E daí, irmãos, a nossa determinação de permanecermos amorosos, apaixonados em fogo por Ele. De desenvolver essa capacidade de dar o nosso tudo para Ele. Tudo o que temos, tudo o que somos. Porque estamos apaixonados com Ele. Queridos, isso não é uma questão, sabe, de voltar ao primeiro amor. E é muito importante para nós entendermos sobre isso, queridos, que quando nós falamos sobre voltar ao primeiro amor, não é como, sabe, voltar no jardim de infância. Irmãos, essa parte passou, irmãos. Não tem como nós voltarmos ao jardim de infância. E daí a importância de nós termos princípios na nossa vida e estratégia para continuar nutrindo o nosso amor por Ele. O meu tudo para Ele. Ele é merecedor. Ele é digno. Ele merece a minha paixão. Ele merece o meu melhor. No que nós estamos gastando o nosso melhor, irmãos? Salomão disse que tudo é vaidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade. É aflição de espírito. É como correr atrás do vento. Quantas pessoas você conhece que já conseguiu alcançar o vento, irmãos? O nosso tudo para Ele. Irmãos, hoje eu tenho consciência. Eu já não tenho mais 26 anos de idade. Nossa, revelação, né, irmão? Mas eu continuo perigoso para Ele. Eu e minha esposa nos pegamos diariamente fazendo planos. Ei, qual é o próximo passo? Qual é a terra que nós vamos conquistar? Irmãos, e foi nos lembrado hoje. Sabe, nós temos nos debruçado sobre essa palavra. Nós olhamos para a vida de Caleb. Ele gastou-se por Moisés. Gastou-se por Josué. Mas chegou um tempo, irmão, 80 anos. Ele disse, olha, para falar a verdade mesmo, eu investi em tudo isso aqui,
Mas aquele monte, é aquele monte que eu quero. E eu ainda tenho força. Eu já não sou tão jovem, já não sou tão estúpido. Mas, queridos, a nossa sensatez deve nos trazer um sentido de entender aquilo que Deus quer. E aquilo que Deus quer é salvar o mundo. Aquilo que Deus quer é que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade em Cristo Jesus. O nosso sentido de maturidade deve nos direcionar a Deus, aos seus planos e aos seus propósitos. É disto que Deus tem saudade. Deus tem saudade de mim e tem saudade de você. Quantos de nós nos tornamos maduros e esquecemos de Deus? Ah, eu não. Eu já não aguento mais. Eu já estou aqui com umas varizes aqui que estão me comprometendo a vida. Eu? Ah, uma dorzinha aqui na costa, bico de papagaio, né? Queridos, Deus não tem saudade daquilo que nós nos tornamos. E não é porque nós estamos vivendo o momento. É que nem sempre aquilo que nós nos tornamos é agradável aos olhos de Deus. Deus tem saudade de você. É uma carta de amor. Ele te ama. Ele te ama com amor eterno. E Ele te diz, eu tenho saudade de você. Daquele tempo. Lembra? Que você corria atrás de mim. E abraçava projetos ridículos. Sabe, irmãos, me permita, não é muito legal isso, mas eu vou usar essa expressão. Nossa irmã Leia, que já passou dos 50, psicóloga, tem uma carteira de clientes, comprou apartamento, irmãos. Vai largar tudo para ir para o Camboja. Camboja fica ali, irmão, só do outro lado do mundo. Eu moro a 1 oceano de distância. A Leia vai morar a 2 oceanos de distância. Irmão. É uma coisa... Como que nós descrevemos isso, irmão? Amor ao Senhor Jesus. É, irmãos. É disso que Deus tem saudade. Quando nós largamos tudo e dizemos, meu tudo para Ele. Baixa a sua cabeça. Tem uma canção que diz que ele não vai se acalentar até que ele tenha tudo. Deus, Ele não vai sossegar até que Ele tenha tudo. Até quando você puder orar e dizer o meu tudo para Ele. Irmãos, você sabe, eu não sou da ideia de que todo mundo deve largar tudo e ir para a tribo dos passa-fome. Mas, de alguma forma, você não pode ficar fora de projetos como esse. Que são declarações de amor ao Senhor Jesus. Missões é uma declaração de amor. É a entrega do nosso tudo
para Ele. Então feche os seus olhos. Medita sobre isso. Porque Deus tem saudade de você. Deus tem saudade das nossas loucuras. Do nosso tempo de juventude, em que nós declaramos o nosso tudo para Ele. Aleluia.